Agora vamos conversar sobre obesidade com o doutor Rodrigo Lamounier, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom dia, doutor Rodrigo, bem-vindo ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Moninha, é um prazer meu estar aqui e cumprimento aí todos os ouvintes aí da TV Horizonte. Doutor Rodrigo, é um engano pensar que o ganho de peso está associado apenas à alimentação? A alimentação é um fator muito determinante para o ganho de peso, sem dúvida nenhuma, mas o que determina a obesidade é uma complexidade de fatores que se relacionam. Uma predisposição genética, o hábito alimentar, o hábito de atividades físicas, a rotina de vida e de trabalho. A cada momento, a sociedade evolui de modo que o trabalho ocupa mais tempo no dia das pessoas e os trabalhos mais valorizados são mais sedentários, né? Então, todas essas questões, elas são importantes e estão dentro das raízes das causas de obesidade. Uhum. De que forma que a alteração hormonal também pode influenciar nesse ganho de peso? Olha, existem alterações hormonais que podem influenciar no peso corporal, sem dúvida nenhuma. Mas, de maneira geral, alterações hormonais não são uma causa muito importante de obesidade, ao contrário do que as pessoas pensam frequentemente. Por exemplo, a tireoide é uma glândula endócrina que regula o metabolismo do nosso organismo. Então, obviamente, que quando você tem uma tireoide em excesso de atividade, por um problema, uma doença, que é o hipertireoidismo, você faz parte do quadro acontecer uma perda de peso, tá certo? Certo. E além de diversos outros riscos relacionados à saúde que estão vinculados a essa condição. Por outro lado, o hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide funcionando menos do que o esperado, você diminui o metabolismo. E isso, em tese, pode contribuir para um ganho de peso. Na prática, a contribuição da tireoide para o peso corporal não é muito importante. Há pessoas com obesidade que desenvolvem hipertireoidismo e continuam obesas, e há muitas pessoas magras e que têm hipotireoidismo, e especialmente no caso do hipotireoidismo, que é o principal que ocupa aí as ideias das pessoas como causa de obesidade, o hipotireoidismo, ele, na verdade, ele causa ganho de peso quando ele não está tratado, né? Mas se a pessoa trata o hipotireoidismo, se ela repõe o hormônio, isso não tem nenhum impacto no controle corporal, nenhum impacto importante, relevante, né? Entendi. Doutor Rodrigo, muitas mulheres se queixam quando entram na menopausa que tem o ganho de peso. Realmente, a menopausa, ela é a vilã ou as mulheres tendem a um relaxamento, passa a comer mais mesmo? Eu não diria que é nenhuma coisa nem outra. O ganho de peso é um problema geral das pessoas, é um mal da modernidade, né? Então, assim, as pessoas, de maneira geral, por exemplo, os dados do Vigitel no Brasil, mostram que ao longo dos últimos 20 anos a população tem ganhado peso, né? São vários fatores que influenciam, né? É claro que a mudança hormonal da menopausa, ela pode predispor algum tipo de ganho de peso, assim como o uso do hormônio pode também causar algum ganho de peso, como, por exemplo, algumas pílulas anticoncepcionais, que são o hormônio que estaria em falta na menopausa, algumas delas podem se relacionar a algum ganho de peso. Inclusive, não é raro que mulheres, por exemplo, optem por trocar o anticoncepcional
por essa razão. Aham. Então, não é uma coisa simples e estanque. A menopausa influencia? Sem dúvida nenhuma influencia. O envelhecimento diminui o metabolismo natural, é natural que seja assim, porque se não fosse assim, nós não viveríamos tanto, Uhum. mas, e portanto, é mais difícil, eventualmente, a perda de peso com a idade, né? O jovem ele tem mais facilidade de perder peso. Mas há que se levar em conta outros fatores. O jovem também ele faz muito mais atividade física não programada, ele eventualmente pratica mais atividade física no seu dia a dia, ele tem mais atividades com gasto calórico do que o adulto, profissional, na família, ou mesmo já na terceira idade, quando também, muitas vezes, mesmo às vezes podendo ter um pouco mais de tempo, o hábito sedentário acaba seduzindo as pessoas, né? O encanto do sofá é difícil de resistir. Então, eu diria que são vários fatores. Verdade. Doutor, quando se fala nessas alterações hormonais, né? Não são todas as alterações que fazem, que levam ao ganho de peso. As que levam ao ganho de peso, a gente consegue controlar isso? Perfeitamente. O que eu estou te dizendo. Elas podem influenciar de alguma maneira no peso corporal, mas não é que essas alterações, muito raramente, essas alterações hormonais vão transformar uma pessoa magra numa pessoa obesa. Uhum. Tá certo? Certo. Agora, elas eventualmente podem facilitar ou dificultar a perda ou o ganho de peso. Nesse sentido, sim. Há situações hormonais em que pode causar um grande ganho de peso, mas são situações excepcionais. Por exemplo, lesões hipotalâmicas, que podem causar uma obesidade hipotalâmica. Às vezes acontece em crianças, por exemplo, que fazem cirurgias no crânio e podem ter alterações hormonais importantes que causam, por exemplo, uma fome muito desproporcional e exagerada de causa hipotalâmica, é uma situação de difícil controle. Uhum. Por exemplo, o excesso de cortisol circulante, a síndrome de Cushing, que é uma doença rara, também um nódulo, um tumor, normalmente na hipófise, que produz hormônio e que pode causar um ganho de peso e tem várias outras consequências ruins para o organismo. Mas é uma doença rara, não é uma situação comum. O problema, efetivamente, do aumento da prevalência de obesidade no mundo não está relacionado a isso. Ele está relacionado a uma predisposição genética, a uma seleção genética que nós fizemos ao longo dos milhares de anos em que o homem habita a Terra, em que o maior desafio da vida era conseguir comida. E desde o século XIX, após a Revolução Industrial, e principalmente nos últimos 50 anos, com o advento dos alimentos ultraprocessados, houve um boom de disponibilidade de calorias, alimentos altamente palatáveis, que geram compulsão e que entregam muita caloria com pouco nutriente. E a ingestão desses alimentos é um fator considerado determinante para o aumento da obesidade no mundo ocidental. Então, diante disso que o senhor está me falando, o ideal, então, é descascar mais e desembalar menos? Exercício físico diário? Com certeza, as duas coisas. Atividade física fundamental, regularmente, o ideal é que seja diário, o ideal é que a gente combine atividades aeróbicas, que gastam mais energia, com atividades de força, que mantêm a massa muscular e previnem as lesões e nos permitem fazer atividade aeróbica com segurança, e buscar uma alimentação mais natural, mais saudável, descascar mais, excelente definição, e desembalar menos, exatamente. Nesse sentido, eu acho que vale lembrar o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento elogiado em todo o mundo, é uma referência no mundo. Agora, inclusive, a Associação Americana de Cardiologia soltou uma orientação alimentar, um guia alimentar também
da American Heart Association, e ele vai exatamente na linha daquilo que trouxe o Guia Alimentar à População Brasileira, que está disponível, é um documento gratuito, bonito, e que está disponível para todos os brasileiros, e que a origem dele é isso, resgatar o papel da alimentação na socialização, na comida de verdade e no hábito natural de alimentação do brasileiro, por exemplo, com arroz e feijão, que é uma excelente combinação nutricional. Esse guia, o guia de alimentação do brasileiro, como que a pessoa pode encontrar isso? Guia Alimentar da População Brasileira. Se botar no Google aí, você acha um documento do Ministério da Saúde, que foi lançado em 2015, e que basicamente ele tem diretrizes, né, muito bem ilustrado, fala, tem várias orientações de como combinar os pratos e os alimentos, e os princípios, né? O guia, ele no final, ele tem uma parte em que ele tem assim as dicas, né? As regras, os 10 passos para uma alimentação saudável, né? Então, o primeiro deles é fazer uma alimentação mais alimentos in natura ou minimamente processados. Eles devem ser a base da alimentação. O 2, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar ou cozinhar alimentos. Ou criar preparações culinárias. Moderar no consumo do sal e do açúcar. O 3, limitar o consumo de alimentos processados. O 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5, comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível, olha que legal que ele fala, comer em companhia, evitar de comer sozinho. 6, fazer compras em locais que tenham disponibilidade de alimentos in natura ou minimamente processados. Então é muito importante também você conseguir entender qual que é uma solução, até do ponto de vista econômico, porque às vezes os alimentos naturais, muitas vezes os ultraprocessados são às vezes mais baratos, né? Apesar de que esse problema é pior, por exemplo, na Europa, em que você comprar uma fruta, por exemplo, é bem mais caro que comprar um biscoito. No Brasil, até que ainda não é assim. No Brasil, é possível ter acesso a alimentos naturais a relativamente baixo custo, né? O 7, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, ou seja, para alimentar-se bem, é importante também aprender a preparar os alimentos, né? Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela recebe. Então, de organizar o seu dia de maneira a prever os momentos em que você tem que ter os seus intervalos para a sua alimentação. Dar preferência, quanto fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, que são mais saudáveis. E ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Essa questão do marketing dos alimentos é uma questão muito importante, é um debate que está muito aquecido no mundo inteiro, especialmente no que se refere às crianças. Por exemplo, no Chile, eles aprovaram a nova diretriz de rótulo de alimentos, e alimentos de crianças, os processados de crianças, alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, eles não podem ter mais desenho animado, animais, heróis, nada disso. Sabe? A embalagem tem que ser neutra, mais ou menos como aconteceu com o cigarro. Maravilhoso. Doutor Rodrigo Lamounier, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Eu acho que é importante entender que cuidar da vida é um projeto, assim como a gente cuida do filho, assim como a gente cuida da empresa, assim como a gente cuida de um projeto qualquer que você tenha. E é importante entender que nós temos que nos capacitar e nos emprenhar nessa tarefa de cuidar de nós mesmos, né? E é importante fazer isso, que implica em alguns sacrifícios, implica em algumas restrições, mas entender que isso é uma prova de alto amor e que é muito importante para ter uma vida saudável e fazer isso sendo feliz, né? Porque eu acho que
A vida é o processo, é a busca, é o momento, é a caminhada, né? E caminhar é o sentido da vida, acima de tudo. Um passo de cada vez e a gente chega lá, né, doutor? Isso mesmo. Gente, eu conversei com o Dr. Rodrigo Lamounier, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O Instagram é @isbemmg. S está na tela, SB de bola é MMG. Dr. Rodrigo, muito obrigada. Um Feliz Natal para o senhor, um Feliz Ano Novo. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Obrigado, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo para todos os espectadores da TV Horizonte e todos aí da equipe da TV Horizonte. Muito obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe.